Sejamos todos bem-vindos aos canais de comunicação do Grupo Espírita da Prece, que nesse momento de pandemia tem colocado as palestras, os estudos para nossa reflexão em nossos lares. E hoje nos foi proposto que trouxéssemos a mensagem sobre o livro Voltei, de Irmão Jacó, Psicografia de Chico Xavier. O nosso objetivo não é apenas contar o livro, visto que a riqueza de detalhes que esse livro contém nos faz necessário uma leitura, mas faremos algumas análises de pontos importantes em que podemos aprimorar como uma condição essencial para o nosso progresso, para a nossa renovação, para a nossa caminhada de vida. Antes de iniciarmos algumas reflexões sobre o livro, vamos falar um pouco sobre o autor espiritual. Irmão Jacó é o pseudônimo utilizado por Frederico Figner, um homem nascido na República Tcheca, que ainda muito jovem chega aos Estados Unidos, conhece Thomas Edison e suas invenções e fica apaixonado pelo fonógrafo e o gramofone, achando interessante aquele recurso de gravar a voz. E assim, ainda muito jovem, chega ao Brasil trazendo esses recursos. Após muito trabalho e muita dedicação, ele fundou no Brasil as Casas Edison e também a gravadora Odeon. Ele trabalhava com a questão artística. Ele trabalhou gravando os LPs dos nossos primeiros artistas. Ele também atuava sempre nessa produção de gravação. E o interessante é que ele foi um trabalhador importante dentro da doutrina espírita. O seu trabalho fazia com que ele se relacionasse com muitas pessoas. Entre eles, ele conhecia muito a família Saião, que era uma família de espíritas. E muitos deles tinham contato com Frederico Figner e falava sobre a doutrina espírita. Mas isso foi entrando aos poucos na vida de Frederico Figner. Ele, como não tinha uma origem cristã, ele buscava entender um pouco sobre Jesus. Ele buscava entender um pouco sobre também a doutrina espírita. E em alguns momentos do seu dia a dia, diante de uma necessidade de caridade ou diante de dificuldade de alguém diante de si, ele observava e às vezes pedia a Jesus, se isso fosse verdade, se a fé fosse verdadeira, que aqueles problemas fossem resolvidos. E muitos desses problemas foram resolvidos. E muitas pessoas até vinham agradecê-lo pelas ajudas que ele conseguia fornecer a essas pessoas. E assim, existem dados aí de pesquisadores espíritas que no ano de 1903 ele já era espírita e já fazia parte da Federação Espírita Brasileira. Então ele trabalhou muito no setor administrativo da Federação Espírita, mas também foi um homem extremamente caritativo, principalmente na aplicação de passes, e também era um médium receitista, mas ele também executou muito no seu dia a dia, no seu campo de trabalho, ações em favor daqueles menos favorecidos. Existem alguns relatos históricos que, durante a gripe espanhola, as portas da sua casa foram abertas para o tratamento de doentes. E vários eram os relatos de ajudas, mesmo aos artistas com quem ele tinha contato, ou às pessoas da sua proximidade, em que as suas mãos foram extremamente caritativas a essas pessoas. Iniciando uma análise rápida do livro, ele faleceu, Frederico Figner faleceu no ano de 1947, e ele prometeu aos seus companheiros que iria escrever após desencarnar. E o interessante é que ele relata que ele acreditava que, ao desencarnar, o espírito ou estaria em mundos felizes ou novamente retornaria a reencarnar. E ele já começa o livro mostrando as dificuldades existentes para desencarnar. Ele fala sobre o seu corpo físico, ainda preso ali com o espírito, mas ele recebia o auxílio de alguns espíritos, entre eles o irmão Andrade, que era o seu mentor espiritual, uma filha sua que já havia desencarnado, de nome Marta, e também com a presença de Bezerra de Menezes, o que o ajudou muito ali naquele momento.
Então, ele relata que, na verdade, não é fácil, mas ele recebeu um apoio muito grande naquele momento. E ele deixa algumas reflexões que nos são interessantes. Ao desencarnar, ele deixa a mensagem que não acreditem quitados com a lei, atendendo a pequeninos deveres de solidariedade humana. Ele nos mostra nessa mensagem que pequenas ações em favor do bem, elas não nos colocam numa posição de estarmos quitados com a lei divina. Ele nos mostra que, no nosso caso ainda, de provas e expiações, onde os nossos débitos ainda são grandes, essas pequenas ações não nos colocam quitados com a lei divina. E ele fala também que acreditei que o fim da vida corporal trouxesse paz no coração. Não foi bem assim. Então ele relata que, quando ele desencarna, ele olha para si e ele enxerga a mesma coisa, as mesmas dificuldades, ele olhava para o mesmo corpo, ele via as suas mesmas dificuldades de sentimentos, então tudo continuava normalmente, sem o corpo físico, sem a vida material, mas os sentimentos, a essência em si, ela continuava a mesma. Então, isso nos é algo interessante como um ponto de partida, que a necessidade de nos prepararmos para esse momento delicado e que nesse pós-morte nós não herdaremos um mundo de felicidade se a felicidade não estiver dentro de nós. Nós não herdaremos a paz se a paz não estiver dentro de nós. Um ponto muito importante do livro é no momento em que ele fala que as vibrações da casa não estavam muito favoráveis e ele é levado pelos companheiros espirituais até a praia. Ali ele tem um momento reparador, onde as energias foram aprimoradas no momento ali da praia e ele consegue se sentir mais vigorado, sempre amparado ali pela sua filha e pelos mentores espirituais. Após esse refazimento, ele é levado ao seu velório e ele relata o que acontece no momento do seu velório. Ele fica observando toda a situação, as pessoas que chegavam, né? E ele coloca duas frases que são bem importantes. A primeira é: alguns conhecidos me atiravam flores que eu nem merecia, ao passo que outros me crivavam de espinhos dilacerantes. Em um segundo momento, com o auxílio dos que ficam, aqueles que partem seguem mais livremente ao encontro do porvir. O que é relatado nisso? Quando ele mostra-se o ambiente ali do seu velório, ele mostra muitas pessoas que teciam os demais tipos de comentários. Ele diz que saía de todo tipo de comentário no momento do velório. E que muitas vezes aqueles excessos, aqueles elogios, ele se sentia também um pouco entristecido, porque ele não merecia tudo aquilo. E dentro dele, internamente, ele sabia disso. Mas o que mostra que para ele foi um pouco mais tenebroso foram os espinhos que foram crivados. Foi através dessas vibrações, desses comentários que ficam em torno do velório, muitas entidades de vibração mais baixa foram atraídas para o velório e começaram a lançar dados assim bem ofensivos a ele. E ele sentiu isso no espírito. Ele diz que sentiu muito mal com aqueles comentários e com aquelas vibrações dos espíritos perturbadores que chegaram no momento. Mas ele relata também um ponto de extrema importância. Ele mostra que dentro de um carro que passava próximo ao velório, saía um facho de luz. E essa luz chegava até ele e lhe trazia um conforto. Eram companheiros, amigos do ideal espírita, que na verdade proferiam ali orações, né, bons pensamentos, em favor do espírito desencarnado. Então ele diz que no momento que ele sente muito mal com tudo aquilo, ele conseguiu reerguer-se um pouco com as orações que eram emitidas por esses irmãos, né, em torno ali do seu velório. Um outro ponto muito importante do livro é no momento que os outros desencarnados que estavam ali próximos, eles já estavam sendo reunidos para partirem para o plano espiritual. E ele relata de uma forma muito humilde
um sentimento de inveja que ele teve nesse momento. Ele disse que uma das desencarnadas era uma professora e ela vinha sendo trazida e ela tinha uma luz muito bonita. E ela era sempre assim muito acolhida e iluminava o caminho. E ele ficou um pouco assim com um sentimento de inveja. Por que que aquela mulher tinha a luz e ele não tinha? Então ele já foi repreendido pela filha dele naquele momento, que ele deveria melhorar o seu padrão vibratório, os seus pensamentos, porque eles dependeriam agora de fazer uma travessia para chegar a esse plano espiritual. Bezerra de Menezes comandaria essa travessia desses desencarnados e existiu uma ponte e passaram por áreas umbralinas mesmo, onde ele mostra que tinham figuras muito chamativas da atenção, de tristeza, e a orientação era que não se pensasse em nada de errado, de culpa, de remorso, e pensasse unicamente em coisas boas, né? Que meditassem em oração. Ou seja, o pensamento ele é vida. E essa vibração era para que a travessia fosse tranquila. E ele fala que no momento dessa travessia, como uma ponte, alguns pensamentos falhavam, né? E abalavam um pouco a travessia. Mas era necessário sempre o trabalho do pensamento para atingirem a chegada da trajetória até o plano espiritual. Um ponto importante do livro, quando ele chega ao plano espiritual, ele é muito bem acolhido, muito bem recebido pelos seus amigos que trabalharam enquanto encarnados na Terra. E ele fala uma palavra muito interessante: ninguém me humilhava. Ao invés disso, de todos eu recebi incentivo e a melhoria própria. Então ele foi acolhido ali por Guilom Ribeiro, Leopoldo Cirne, Inácio Bittencourt, Dr. Antônio Luiz Saião. E ele mostra já que existe o tribunal da consciência. O nosso julgamento, ele fala dentro de nós que é a consciência, os nossos erros, as nossas conquistas, e ele já demonstra a vontade de trabalhar. Então, assim, após um tempo de estadia, Guilom Ribeiro convida a fazer parte de um curso rápido nas escolas de iluminação. E ele relata o grande aprendizado que ele teve nessas escolas. Ele até relata mesmo ali no livro várias passagens que ele aprendeu nessas escolas de iluminação lá no plano espiritual. Mas ele fala que ele foi convidado a experimentar na prática essas lições recebidas. Então, tudo que ele havia aprendido nessa escola de iluminação, que foi um curso rápido, ele deveria colocar em prática. Então, eles vieram aqui ao plano terreno e, ao entrar num bar, ele viu um obsessor sobre um conhecido dele que estava ali sobre o vício do álcool. E o mais interessante é que ele tenta fazer um diálogo, mas o obsessor lança dardos assim muito penosos e ele tenta não chegar próximo. E ele é ofendido, né? O obsessor fala que conhece a trajetória dele, que sabe das imperfeições dele, dos erros dele. Mas mesmo assim, todo esse trabalho que ele teve, juntamente com o que ele aprendeu no plano espiritual, ele sabia que era necessário a humildade, a aceitação dos seus próprios erros, mas, acima de tudo, a humildade para desenvolver. E o mais interessante é que, novamente, o Espírito narra a ele que ele não tinha luz nenhuma, que os outros que estavam ali tinham luz e ele não. Mas ele não se dá por ofendido nesse momento. Ele fica até muito satisfeito de ter a oportunidade de reconhecer as suas faltas. A partir dali, ele não fica constrangido. Ele passa agora por várias outras situações, por vários dias de tentativa de trabalhar com obsessores, com tentativa de um trabalho de melhoria e de progresso, sempre colocando-se em humildade, na certeza ainda da sua pequenez espiritual. Mas o interessante é que depois desse tempo, ele começa a ver um pouco ali da presença da sua luz. Ele nos mostra nesse seu relato que a luz ela se fará em qualquer uma das pessoas que for se devotando ao trabalho e à certeza da necessidade do progresso. Para uma melhor compreensão do estudo do livro Voltei, buscamos bases sólidas na literatura de Allan Kardec, iniciando
através do conceito da doutrina espírita, que antes de ser uma religião, ela também se fundamenta nos princípios de ciência e filosofia. Ciência, porque na verdade nos esclarece acerca da vida, acerca do espírito, das relações humanas e das formas e da necessidade do nosso progresso em favor do adiantamento moral. E, acima de tudo, devemos buscar os recursos filosóficos da doutrina, que nos faz caminhar através de passos seguros dentro do nosso livre-arbítrio. E assim, na questão 165, Kardec faz a pergunta aos espíritos: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação, ou seja, no momento do desencarne? E a resposta foi: influência muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem, a consciência pura, são o que mais influência exercem. Ou seja, nesse momento do desencarne, pode exercer alguma influência o conhecimento espírita, mas se faz necessário, como primordial recurso, a prática do bem. Não adianta apenas conhecer a doutrina se não há a prática do bem, a qual ela é alicerçada juntamente com as palavras de Jesus. E Jesus nos fala através do seu Evangelho, que está em João, no capítulo 8, versículos 31 a 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, nos é observado que o momento do desencarne de irmão Jacó, certamente a doutrina espírita, o estudo, a sua prática espírita foi intensa, mas ele nos deixa bem claro que ele não estava quitado com os débitos, e muito pelo contrário, ele ainda reconhecia muitas dificuldades e ainda muitas imperfeições na sua estrutura espiritual. Um ponto muito interessante, analisado no livro de Irmão Jacó, ele associa ao Livro dos Espíritos, a questão 327. O espírito assiste ao seu enterro? Muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa se ainda estiver perturbado. Item A. Fica lisonjeado com a concorrência ao seu enterro? Mais ou menos, segundo o sentimento que provoca essa concorrência. Quando nós analisamos a passagem do irmão Jacó a seu enterro, nós compreendemos que o momento de um velório, o momento do desencarne de alguém, é algo muito delicado. E nós, enquanto encarnados, e principalmente enquanto espíritas, deveremos ali um respeito por esse momento, principalmente pelas vibrações. Nós sabemos que, em muitas circunstâncias, no momento dos velórios, são momentos de encontro entre as pessoas, momento de discussões de problemas sociais, coisas corriqueiras e até de situações ainda um pouco penosas ao espírito. Penosas porque elas acabam baixando o padrão vibratório e favorecendo a atração de espíritos zombeteiros, espíritos também de baixas vibrações. Então, fica a nós o ensinamento, através aí do livro de Irmão Jacó, que esses momentos do velório, o que nos cabe mesmo é o nosso poder de oração. Através da doutrina espírita, nós sabemos que o nosso pensamento ele tem uma força impressionante. Ele é vida. Os nossos pensamentos eles são vida. Então, através dos nossos pensamentos, dos bons pensamentos direcionados ao espírito que está desencarnando, certamente será ali a nossa maior contribuição. A maior contribuição não seriam as flores ou qualquer tipo de ornamentação ou discursos recheados de palavras vazias. O que se pode favorecer ao espírito que está desencarnando é o poder dos nossos pensamentos em favor daquele irmão. E lembremos, da passagem de João, capítulo 8, versículo 7. Aquele de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Naquele momento, por mais que o espírito que desencarne em problemas ou em desajustes, não nos cabe o momento de atirar pedras, porque nós também trazemos ali os nossos pecados,
como Jesus coloca nessa passagem. Todos nós, aqui encarnados, neste plano, neste mundo de provas e expiações, trazemos as nossas dificuldades, trazemos as nossas pedras. E assim, o que nós podemos favorecer em favor do bem, em favor de agradecimento às pessoas, é orar por elas, é manter o padrão de vibração nesses lugares. Fica aí um grande ensinamento, né, de irmão Jacó nessa passagem do livro. Outra questão que nos chama a atenção nesse estudo é a questão 654 do Livro dos Espíritos. Kardec novamente pergunta: tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Ou seja, entendendo o irmão Jacó como um espírita, teria alguma diferença diante de Deus ser espírita ou ser de uma religião A, B ou C? E a resposta do Livro dos Espíritos nos confirma a história de irmão Jacó. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias e os que não tornam melhores para com seus semelhantes. Observamos que, na verdade, a religião, qualquer que seja, ela é um rótulo. Mas nós precisamos ir além dessa religião. Nós precisamos encontrar no fundo dos nossos corações o verdadeiro templo, a verdadeira existência de Deus. E somado a essa passagem, nós temos como uma outra forma de análise deste conteúdo o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 20, que fala sobre os trabalhadores da última hora. E no item 4, onde se tem a missão dos espíritas, é feita uma pergunta: se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconhecemos os que se acham no bom caminho? Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelos números de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios. Ou seja, nós sabemos que não é uma tarefa fácil, mas por orientações do Evangelho segundo o Espiritismo, nos é mostrado que aquele verdadeiro espírita não é aquele que se faz apenas por nome ou por uma designação, mas pelas suas ações que se aproximam do Cristo. Nós sabemos a nossa condição espiritual ainda pequena. Nós sabemos que todos estamos em um mundo de provas e expiações. Quando nós compreendemos as dores do outro e as dificuldades do outro e os erros do outro, nós também estamos abrindo campo para que as pessoas também compreendam os nossos erros e as nossas falhas. Quando nós buscamos um direcionamento em favor da luz, em favor do Cristo, em favor de uma renovação da caminhada, nós não podemos nos esconder de nós mesmos. Nós temos que entender que nós temos as nossas falhas, que nós temos também as nossas dificuldades. E o trabalho que nós podemos desenvolver ao outro, seja na nossa família, no nosso trabalho ou na nossa sociedade, nada mais é do que um trabalho para a nossa própria reforma moral. Quando trabalhamos ao outro, estamos também trabalhando a nós mesmos. Quando auxiliamos com caridade, com formas de indulgência ao problema do outro, nós estamos sendo carinhosos também com nós mesmos e, acima de tudo, reconhecendo também as nossas imperfeições e desejosos para a melhoria e para o progresso. Interessante o momento em que o irmão Jacó chega ao plano espiritual. Ele fala muito sobre a questão do julgamento. E é demonstrado a ele que o julgamento está na consciência. E nós buscamos aqui o Livro dos Espíritos, na questão 621, onde Kardec faz a pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E buscamos também o apoio do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos fala: bem-aventurados os pobres de espírito, pois é que deles é o reino dos céus. Por pobres de espírito,
Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então, nesse momento em que ele chega ao plano espiritual, ele nos demonstra que a necessidade de reparar os erros era uma atividade dele, mas de conhecer-se a si próprio, de analisar quais eram os seus espinhos ainda presentes na alma. E no momento em que ele inicia as suas atividades de auxílio, ele entra-se de cara a cara com as suas próprias imperfeições, mas ele não desiste. Ele não se humilha diante daquele processo, muito pelo contrário. Ele aceita ainda as suas imperfeições e vai dar continuidade ao trabalho de caridade e de assistência, em consórcio com o que nos explica o Livro dos Espíritos e também as palavras de Jesus do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma mensagem bonita aqui para as nossas reflexões foi tirada do livro Caminho Espírita, de Chico Xavier, mas é feita por Albino Teixeira. Ser espírita de nome perante o mundo, de certo que já significa trazer legenda honrosa e encorajadora na personalidade. Mas, para que a criatura seja espírita, à frente dos bons espíritos, é necessário apresentar o sinal espírita da renovação interior, que, ante a vida maior, tem a importância que se confere na Terra às prerrogativas de um passaporte ou valor de uma certidão. Nessa passagem, Albino Teixeira nos mostra qual é a verdadeira identificação espírita. Não são as palavras, não são as palestras, não são as aplicações de passes, não são as estruturas administrativas. A identificação espírita, ela se faz principalmente pelas ações de bem que nós podemos plantar no nosso caminho. Para finalizarmos então as nossas reflexões de hoje, buscamos auxílio no livro Lindos Casos de Chico Xavier, e o autor é Ramiro Gama. Nesse livro existe uma passagem em que fala que Chico estava muito apressado para chegar ao seu serviço. Ele tinha acordado um pouco mais tarde devido ao excesso de trabalho que ele tinha tido na casa espírita na noite anterior. E quando ele passava muito rapidamente, preocupado em não chegar atrasado, uma mulher lhe para no caminho e pede a sua atenção, mas ele não poderia dar atenção àquela mulher, até que o seu guia espiritual, Emmanuel, o fala que ele parasse ali e atendesse aquela mulher, porque seriam coisas muito rápidas. Então, ele acatou a orientação do seu mentor e atendeu aquela mulher. E era algo relativo a alguma receita que Chico tinha passado, coisa de minutos, que ele explicasse para ela. E Chico fez a explicação. E ela lhe disse: muito obrigado, vai com Deus. Quando Chico retorna novamente à caminhada, Emmanuel manifesta e fala a ele: imagina se, ao invés de vá com Deus, dissesse magoada, vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos ou algo pior. E Chico, andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia, sorri satisfeito com a lição recebida. Esse caso, ele é muito bonito e associa com as passagens, com os exemplos colocados por irmão Jacó. Ele nos mostra a necessidade de trabalharmos em favor do bem, porque nós não estamos quitados com os nossos débitos de acordo com a lei divina. E quando nós olhamos o nosso mundo de hoje, vivenciamos uma situação muito complexa. As dores da alma têm sido intensas, as dores no ego têm sido intensas. Ofensas, brigas, disputas pelo trânsito, no dia a dia, nos ambientes, nas redes sociais. E quando nós nos permitimos essas sintonias, isso tem nos feito muito mal. Mas quando nós olhamos exemplos como esse de Chico, nos acrescenta a necessidade de pararmos um pouco a caminhada do eu e compreender também a exigência e a dor do outro. Quando nós nos preocupamos com a dor do outro que está no nosso caminho, automaticamente estamos nos preocupando também com a nossa dor. Quando nós deixamos o nosso ego de lado em favor da dor do outro ou da paciência com o outro,
ou do ajuste do outro, nós estamos tendo paciência, calma e ajuste também com as nossas imperfeições, porque é amando que se é amado. E na passagem do livro de Irmão Jacó, ele relata sobre a questão em quando ele chega ao plano espiritual e não encontrou nenhum tipo de luz. E ele olhava para uma professora que tinha essa luz e que possivelmente não era espírita. Essa mensagem, a todos nós que simpatizamos com a doutrina, através do estudo, através das práticas, o quão necessário é refazermos os nossos pensamentos diante dos conhecimentos e, acima de tudo, diante das palavras do Cristo. Como que é necessário vivenciá-las, como que é importante adentrar dentro dessas sintonias no nosso dia a dia. Através disso, irmão Jacó nos deixa bem claro, através dos seus exemplos, de uma forma conclusiva, que a religião, qualquer que seja ela, tem o favor de ligar o homem a Deus. Mas a religião ela não pode mais ser apenas uma estrutura de presença. Ela deve ser baseada nos aspectos científicos e filosóficos de compreensão de nossas dores e, acima de tudo, de princípio da solução dessas dores. Para isso, devemos buscar essas essências do bem e da paz, da tentativa de sermos melhores nas nossas 24 horas. Sermos espíritas não apenas na casa espírita, não exigindo às vezes a presença na casa espírita, mas no nosso lar e qualquer ambiente ao qual nós estivermos, através das nossas palavras, das nossas ações e principalmente dos nossos pensamentos, incluindo a indulgência, porque ele nos mostra que a questão espírita não fez ele melhor do que o outro, muito pelo contrário, demonstrou que todos somos iguais, todos somos filhos de Deus e estamos na mesma caminhada. Alguns, por ora, tropeçam, alguns, por ora, estão nos abismos, alguns entre os espinhos. Não nos cabe nenhum tipo de questionamento, julgamento ou tentativas de explicação daqueles fatores. Nos cabe apenas a possibilidade da mão ou do pensamento em favor de auxiliá-los. Mesmo porque estamos também em provas e expiações. Temos também os nossos abismos, temos também as nossas pedras e os nossos espinhos, às vezes até muito maiores do que cada um desses nossos irmãos. Que possamos, então, semear por esse caminho. Recebemos uma dádiva sublime que é a vida. Preocupemos naquilo que semeamos, e não apenas em buscar a forma de como semear. Lancemos os olhos aos nossos corações, às nossas mãos. Enxerguemos que todos nós trazemos alguma virtude. Trazemos sementes diferentes uns dos outros, mas que essas sementes, as boas sementes, possam ser plantadas. E que no amanhã olhemos para trás e analisemos o caminho e o quão diferente nós fizemos através do plantio que nos foi permitido fazer. Aproveitemos então o nosso tempo e a gratidão pelo valor que é a nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana de muita paz, de muita força, de renovação dos nossos sentimentos em favor do progresso humano e do bem. Que essa luz esteja nas nossas famílias, nos nossos lares, nos nossos círculos de convivência, abençoando o nosso país, o nosso mundo, para que caminhemos para um amanhã em muita paz e em muito amor. Que Deus nos abençoe.